Pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos aqui dar início à nossa aula hoje. Como combinado, pessoal, eu já dei a pontuação aqui para quem acessou o AVA e quem já fez as questões. Quem não está com o acesso ao AVA e já entrou em contato comigo aqui, eu também já tô anotando aqui para quando aparecer o nome no AVA eu dar a pontuação. Mas quem está com o AVA em dias, já está lá a pontuação, tá bem? Deixa eu só abrir aqui o livro aqui para a gente continuar. Alguém teve alguma dúvida em relação ao assunto até então? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Como é que tá aí o andamento, pessoal? Pode me dar um retorno aí. Deixa eu só abrir o livro aqui rapidinho, já a gente inicia. Então, vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada aqui? Sim, professor. Pronto. Tá bem. Pessoal, até a última aula, a gente viu. Hoje a gente vai continuar vendo aqui os diagramas de esforço cortante e momento fletor. A gente fez esses dois diagramas. Tem esse diagrama aqui, né, que tinha só uma carga distribuída e a gente calculou aqui junto e fez o diagrama aqui do esforço cortante e do momento fletor. A gente tinha visto antes também aqui uma estrutura mista, uma estrutura que já tem tanto a carga concentrada como a carga distribuída. E vamos ver como é que a gente faz o diagrama, os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Tá bem? Eu peço, pessoal, qualquer dúvida, por favor, pode interromper a aula, pode perguntar, fica à vontade para dar uma sugestão ou o que tiver que falar, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Não. Pronto, então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Aqui, letra A, aqui a gente tem aqui o diagrama de corpo livre, né? Como é que está a estrutura. Aqui na letra B, aqui a gente vai ter o diagrama de esforço cortante e aqui momento fletor. Mas vamos aqui em cima, vamos analisar a estrutura. O que é que nós temos aqui, pessoal? Temos uma estrutura biapoiada, apoiada aqui no ponto A e no ponto B, né? Então, temos uma estrutura biapoiada. Temos duas cargas concentradas. Temos a carga de 20 kN, que está a 2 metros do ponto A, e temos a carga de 30 kN, que está em relação ao ponto A, ele está a 7 metros. Se você for ver, você tem 6 metros aqui dessa carga distribuída de 30,
mais 1 metro aqui de distância até a carga concentrada de 30 kN. O que é que nós temos aqui também? Temos duas cargas distribuídas. Nós temos aqui uma carga distribuída de 30 kN por metro, nesses 6 metros aqui, e nos outros 4 metros nós temos aqui uma carga distribuída de 20 kN por metro. Tá bem? Então, a gente tem isso tudo aqui. Nós temos duas cargas concentradas e duas cargas distribuídas. A distância aqui do ponto A até o ponto B é de 10 metros, não é? Sendo que 6 metros até esse trecho aqui da carga distribuída de 30. E depois mais 4 metros aqui da carga distribuída de 20. Tá bem, pessoal? Até então, alguém tem alguma dúvida da leitura, de como é que a gente analisa? O que é que você está vendo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar e ficar à vontade aí. Então, bem, vamos lá. Vamos começar aqui do zero. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nós temos aqui que calcular as reações, né? Então, nós já temos aqui calculadas, mas a gente vai calcular aqui para vocês tirarem qualquer dúvida. A gente tem aqui a reação no ponto A e a reação no ponto B. Então, vamos lá. Mais uma vez. Como é que a gente calcula as reações? Deixa eu abrir aqui um quadrinho aqui que a gente vai fazer o cálculo das reações. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Como que a gente calcula... Deixa eu deixar aqui. Como que a gente faz o cálculo das reações? O cálculo das reações. Daquela mesma maneira que a gente fez dos outros. Como é que a gente inicia? Fazendo o somatório dos momentos em A igual a zero. Vamos lá. Temos aqui o ponto A. Então, nós vamos ter, pessoal, 4 forças aqui para baixo e uma para cima, em relação ao ponto A, distantes do ponto A. O que é que a gente tem aqui? Temos essa carga concentrada de 20 kN, que está aqui, está a 2 metros do ponto A. Nós vamos ter a carga fictícia dessa carga distribuída de 30, ou seja, a carga de 30, ela é 30 kN por metro, ela está com 6 metros de comprimento. Então, essa carga fictícia aqui vai ser de 30 vezes 6, 180. Então, a gente vai ter uma carga fictícia de 180 no centro dessa distribuição dela, ou seja, a 3 metros do ponto A. Tá bem? Então, a gente vai ter uma carga fictícia aqui de 180 kN a 3 metros do ponto A. Vamos ter também uma carga de 30 kN a 7 metros do ponto A. Ou seja, a gente tem aqui 6 metros, que é dessa carga distribuída de 30, mais 1 metro aqui. Então, essa carga de 30, ela está a 7 metros do ponto A. E vamos ter a carga fictícia dessa carga distribuída aqui, que é de 20 kN por metro. Como ele está no comprimento de 4 metros, a gente vai ter 20 vezes 4, 80. Então, aqui a gente vai ter uma carga fictícia de 80. Quando a gente colocar ela aqui no centro dela, da carga distribuída, a gente vai ter 2 metros de distância até aqui. Então, 2 mais 6, a gente vai estar com essa carga distribuída aqui, essa carga fictícia, a 8 metros do ponto A. Então, como ela vai estar centralizada aqui, ela vai estar a 8 metros do ponto A. E vamos ter a reação em B no outro sentido. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar primeiro essa força de 20 kN. Como ela vai girar no sentido horário, ela é negativa. Então, vamos. Menos 20 vezes a distância da carga até o ponto, que é 2 metros. Menos, aqui vai ser negativo também, porque também vai girar no sentido horário. A carga fictícia de 30 vezes 6, 180. Então, menos 180 vezes 3,
que vai ser onde vai estar localizada essa carga fictícia, no centro da carga distribuída, né? Menos carga de 30 vezes 7, que é a distância dessa força até o ponto A, menos a carga fictícia dessa carga distribuída de 20, vai ser 20 vezes 4, 80, vezes a distância do centro dela até o ponto A, 8 metros. Agora, por que mais? Essa força da reação em B, ela quando girar, ela vai girar no sentido anti-horário em relação ao ponto A. No momento que ela gira no sentido anti-horário, o momento fica positivo. Então, vai ser reação em B vezes a sua distância, que é 10 metros. Né? Então, a distância da reação em B para o ponto A são 10 metros. Isso tudo igual a zero, porque o somatório dos momentos em A tem que ser zero. Feita essa conta, pessoal, quando você isolar o valor de RB, você vai achar RB igual a 143 kN. Tá bem? Então, simplesmente isolando RB aqui, você vai achar RB igual a 143 kN. Novamente, como é que a gente acha o valor de RA? Vai ser através do somatório das forças em Y igual a zero. Então, quais são as forças em Y que a gente tem aqui? Temos aqui menos 20 kN, né? Temos menos 20. Temos menos 180, que vai ser 30 vezes 6, né? 30 vezes 6 vai ser a carga fictícia aqui dessa carga distribuída, então vai ser menos 180. Temos menos Professor, 30. Oi. o Carlito está pedindo para o senhor aceitar ele, por favor. Ah, tá bem. Eu não tinha visto, não. Obrigada. Pronto. Então, vamos ter aqui menos 20, menos 180. Vamos ter outra negativa aqui, menos 30. Está para baixo também. E vamos ter a carga fictícia dessa daqui, que vai ser 20 vezes 4, 80, né? Menos 80. Mais, por que mais? A reação em B, ela é uma seta para cima, né? Então, mais RB, como a gente já sabe o valor de RB é 143. E vamos ter também mais RA, que é a reação em A, que também está para cima. Então, isso tudo somado tem que ser igual a zero. Logo, qual é o valor de RA? Simplesmente aí você isolando RA, você vai achar o valor de RA, que vai ser 167 kN. Tá bem? Pessoal, alguma dúvida em relação ao cálculo das reações? Alguém tem alguma dúvida de como achar RA e RB numa situação como essa? Tá tudo tranquilo até então, pessoal? Podem me dar um retorno aí, por favor. Tranquilo, professor. Pronto. Então, vamos partir agora para a análise do diagrama. Deixar guardado aqui. Aqui está o cálculo das reações. Então, vamos analisar como é que a gente faz esse diagrama. Temos aqui diagrama do esforço cortante. Então, veja bem, ele no mesmo alinhamento do diagrama de cima, não é? Então, se a gente estivesse fazendo aqui do zero, a gente iniciaria aqui com uma linha, né, na horizontal, e a gente começaria a traçar esses pontos. Então, vamos lá. Ele parte do zero, claro. E qual é o primeiro valor da cortante? Nós temos aqui a reação. Então, nós temos aqui a primeira reação, que é 167 kN. Então, a gente parte do zero e vai a 167 kN, tá bem? Então, pronto, a gente parte do zero e vai até 167 kN, porque a reação inicial aqui é 167. Agora, o que é que eu falo para vocês? A gente tem que prestar atenção nos pontos de descontinuidade. Então, ou seja, apesar da gente ter aqui o ponto A e o ponto B, nós vamos ter pontos importantes
na estrutura, que são tanto esse ponto que tem essa carga concentrada de 20 kN, como esse outro ponto que vai ter também uma carga concentrada de 30 kN, e nós vamos ter também um ponto que vai ser uma mudança da carga distribuída, né? Então, nesse ponto aqui, você tem a mudança de 30 para 20. Então, são pontos de descontinuidade chamados, tá bem? É tanto que vocês estão vendo aqui com a linha tracejada, justamente na direção desses pontos. Porque é aqui que vai acontecer alguma coisa em relação à cortante. Então, por exemplo, desse ponto de início do nosso ponto A até essa carga de 20 kN, o que é que a gente tem? A gente tem essa carga distribuída de 30 kN por metro, não é? Então, esse trecho aqui, a gente vai ter a carga distribuída de 30 kN por metro. E como é que a gente acha o próximo valor da cortante, sendo que a carga distribuída? Vocês lembram ainda? Vai ser... Vou abrir aqui. A gente sempre acha o valor da cortante de um ponto, de qualquer ponto, vai ser o valor da cortante inicial mais Q vezes X, a distância. Então, o valor da cortante de qualquer ponto é o valor da cortante do ponto anterior mais Q, que é o valor da carga, vezes X. Então, vamos lá. Vamos saber qual o valor da cortante exatamente aqui, antes de chegar nessa carga de 20 kN. Então, ele vai vir... Que valor da cortante seria esse aqui? Que no caso é 107. Como é que a gente acha esse 107? Então, a cortante, ela aqui foi igual a 167, que é o valor da cortante anterior, menos... Por que menos? Porque a carga, essa carga distribuída, ela fica negativa, ela está para baixo, né? Então, a gente tem uma carga de menos 30 vezes... Qual a distância que ela percorre? 2 metros, não é? Então, menos 30 vezes 2. Esse x é 2. Então, qual o valor da cortante? Vai ser 167 menos 60 dá 107. Então, o valor da cortante fica 107 kN. Então, tá vendo? Então, aqui a gente encontra esse ponto de 107. Então, veja bem, a gente partiu do zero, chegou no ponto 167, porque aqui é o valor da reação. Até aqui, a cortante, ela vem descendo e ela chega ao valor de 107. Novamente, como é que a gente acha o valor de 107? Através dessa fórmula. Cortante vai ser igual a cortante anterior mais a carga vezes x. Nesse caso, a carga sempre vai ser negativa, né? Que ela está para baixo. Então, aqui fica menos. O valor do Qzinho aqui fica 30, que aqui nesse caso é 30 kN por metro. E o x é a distância. Tá bem? Então, ela partiu aqui de 167 até 107. Por que a cortante ela vai descer de 107 até 87? Nós temos aqui uma carga concentrada de 20 kN. Então, ela estava vindo de 167 até 107. E aqui a gente tem uma carga para baixo, na vertical, e para baixo de 20. Então, ou seja, 107, e aí ela desce mais 20. Então, 107 menos 20 vai dar 87. Então, aqui está o nosso próximo ponto, né? Então, a gente tem esse outro ponto da cortante aqui, que é 87 kN. Tá bem, pessoal? Pronto. Então, bem, a gente tem aqui o ponto de 87. Qual o próximo ponto de descontinuidade que nós temos? Olhando aqui para cima, olhando no diagrama. Então, ele vai vir daqui, dessa carga concentrada de 20, e o próximo ponto que vai ter alguma mudança interessante, que vai ter algo que vai mudar mesmo a estrutura, vai ser nessa mudança de carga distribuída, de 30 para 20. Não é? Então, ele vai percorrer todo esse trecho aqui de forma constante. Então, nesse trecho todo aqui, a gente não vai ter nenhuma mudança brusca no esforço cortante. Se a gente não tem nenhuma mudança brusca e ele vai descer aqui constante, a gente utiliza essa fórmula, essa mesma fórmula.
Então, vamos lá. Vamos voltar agora para achar de novo agora qual vai ser o valor da cortante quando ela estiver aqui. Então, o que é que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber o valor da cortante nesse ponto de mudança entre 30 kN por metro para 20 kN por metro. Esse ponto aqui, ele está a 6 metros do ponto A. Não é? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o valor da cortante? Cortante vai ser igual ao valor da cortante anterior mais QX. Então, nesse caso aqui, qual o valor da cortante anterior que nós temos? Que é o 87. É o último valor de cortante que a gente encontrou. Então, cortante anterior, 87, menos porque a carga é negativa, né? Ela está para baixo, menos 30, vezes x, que é a distância. Então, nós temos a distância aqui desse ponto da carga de 20 até o ponto de descontinuidade, nós temos aqui 4 metros, né? Se a gente tem 2 do 20 até o ponto A, nós vamos ter 4 metros aqui dessa carga até a mudança. Então, menos 30 vezes 4. Então, quem é que vai ser a cortante? A cortante vai ser 87 menos 120. A cortante vai ser igual a menos 33 kN. Tá bem? Então, olhando no gráfico agora, ela vai sair do mais 87 e vai vir até aqui, até nesse alinhamento da mudança da descontinuidade e chegar no ponto menos 33. Tá bem? Então, a gente sai do mais 87 até o menos 33. Tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue achar o que é que está aqui, o que é esse 2,9 e o que é esse 1,1. 2,9 é a distância desse ponto mais 87 até aqui, para que ela atravesse o zero. Ou seja, a cortante está saindo de mais 87 para menos 33. Em um momento, ela é zero. Em um certo momento aqui no gráfico, ela vai ser zero. Então, qual a distância x em que nós temos aqui o cortante igual a zero? Então, aqui daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai achar. A princípio, vamos estar prestando atenção aqui nos valores da cortante. Tá bem? Então, a gente saiu aqui de mais 87 para menos 33. Tá bom? Então, estamos aqui. Estamos nesse ponto de menos 33 kN aqui da cortante. Então, aqui, qual o próximo ponto de descontinuidade? Vai ser na carga de 30 kN. Ou seja, a gente está nesse ponto aqui de mudança entre o 30 e o 20, e agora a gente vai para a carga concentrada de 30, ou seja, a gente vai andar mais 1 metro aqui, não é? Então, o que é que a gente quer saber agora? O valor da cortante, exatamente nesse ponto aqui, antes dela chegar nessa carga de 30 kN. Então, vamos ver, o que é que acontece daqui desse ponto de mudança até a carga de 30, nós temos aqui a carga concentrada, a carga distribuída de 20 kN por metro. Então, novamente, como é que a gente calcula? Essa mesma fórmula. Está vendo que eu nem estou apagando aqui a fórmula inicial. É sempre essa fórmula que a gente usa. Então, como é que eu vou achar o valor da cortante aqui? Vai ser o valor da cortante anterior mais a carga vezes x. A carga é negativa, sempre vai ser menos aqui. Então, qual foi o valor do cortante anterior que nós achamos aqui? Menos 33. Então, temos aqui menos 33. Agora, qual a carga distribuída que vamos utilizar? Prestem atenção que agora nós temos aqui a carga de 20 kN por metro e não mais 30. Ou seja, nesse trecho aqui nós temos 20 kN. Então, vai ser menos 20 vezes... Agora, qual a distância desse ponto que estamos trabalhando até o ponto do cortante anterior? 1 metro. Esse 1 metro que nós temos aqui. Tá bem? Então, vezes 1. Então, ou seja, cortante vai ser igual a menos 33 menos 20, vai dar menos 53 kN. Tá vendo aqui? Então, aqui a gente achou o ponto de menos 53 kN. Beleza, estamos aqui no gráfico. Só que agora, nós temos aqui uma carga concentrada
de 30 kN. Ou seja, a gente vai descer verticalmente. Agora temos uma carga vertical para baixo de 30 kN. Então, nós temos aqui menos 53. Quando a gente descer 30, então menos 30, vamos para menos 83 kN. Então, aqui a gente acha esse outro ponto, que é menos 83 kN. Pronto, beleza. Descemos mais um pouquinho aqui. Achamos esse último ponto da cortante. Estamos aqui no menos 83. Qual o próximo ponto interessante? Qual o próximo ponto de descontinuidade? É agora apenas o último, que vai ser o da reação. Então, vamos lá. Então, desse ponto até a reação, a gente tem simplesmente a carga distribuída de 20. Ou seja, a gente vai usar a fórmula para achar qual o valor da cortante. Então, agora vamos saber qual o valor da cortante exatamente antes da carga de reação, da reação aqui do ponto B. Então, vamos ter, a gente tem aqui menos 83 e a gente quer saber qual é esse valor aqui, qual o valor do próximo cortante. Então, vamos lá, a fórmula é sempre a mesma. Cortante é igual ao cortante do ponto anterior menos QX. Então, o cortante do ponto anterior, no caso aqui, foi menos 83, menos a carga que nós temos aqui é de 20, né? O Qzinho aqui é de 20, vezes qual a distância agora desse ponto que nós estamos até o último, 3 metros, né? Então, se a gente tem 3 metros aqui, então aqui vezes 3. Então, o que é que acontece? Cortante é igual a menos 83 menos 60. Cortante é igual a menos 143 kN. Então, nós chegamos aqui no ponto de menos 143 kN. Agora, o que é que acontece exatamente no ponto B? Nós temos aqui uma reação de justamente 143 kN para cima, que foi aquela reação que nós já encontramos. Então, ou seja, aí a gente sai do menos 143 e sobe para o zero. Ou seja, a gente fecha o gráfico da cortante. Então, tá vendo, pessoal? A gente atravessa, a gente faz todo esse caminho aqui, sai do zero, faz todo esse trajeto e depois volta para o zero. Então, é assim que a gente faz o gráfico da cortante. A gente sai do zero e volta para o zero. Tá bem? Lembre-se que a gente tem sempre no início aqui o valor da reação e no final também, né? A reação que volta para o zero. E sempre vai bater nesse sentido. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, de como descobrir qualquer valor dessa cortante aqui? Me deem um retorno, por favor. Muito bem explicado, professor. Pode seguir, professor. Conseguiu entender tranquilo? Sim. Pronto. Agora, o que é que eu falei com vocês? Eu vou explicar aqui como é que a gente encontra essa distância de 2,9. Porque aqui, até então, a gente está fazendo aqui o gráfico, nós temos o valor da cortante no início, temos o valor da cortante aqui embaixo, mas a gente não tem esse valor da distância aqui, né? Então, como é que a gente acha esse valor? Regra de 3. Simplesmente uma regra de 3. Como é que a gente faz aqui? Veja bem, nós não temos esse 2,9 e esse 1,1. O que a gente tem e o que a gente sabe é que a distância entre esse ponto de mais 87 e o de menos 33 é de 4 metros. Então, a gente sabe que nós temos essa distância de 4 metros, desse ponto até aqui. Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou chamar... eu quero que vocês vejam, primeiramente, dois triângulos. Você vai ver esse triângulo maior, nessa parte aqui que está positiva, e você vai ver um triângulo menor, que está nessa parte negativa. Esse triângulo maior, ele tem a altura de 87, e ele vai ter essa base que a gente não sabe ainda. Esse triângulo menor, ele vai ter uma altura de 33, né? Vamos colocar o módulo aqui, vamos colocar a altura de 33, e ele vai ter essa base aqui, que a gente também não sabe. Então, como é que a gente pode fazer essa regra de 3? 87 dividido
87, que é essa altura, ele está para essa base, assim como essa altura também vai estar para essa base. Então, como é que eu posso fazer? 87 está para essa base. Agora, essa base a gente não sabe que é 2,9. Então, eu vou chamar ela de x. Tá vendo? Então, eu vou chamar ela de x. 87 dividido por x também está para 33, que é a altura, dividido para essa base aqui. Só que como é que a gente pode colocar essa base em relação a x? A gente pode chamar ela de 4 menos x. Não é? Então, aqui é uma regra de 3. É porque aqui para fazer aqui nesse comentário a gente fica um pouco embolado. Mas se você for fazer no papel mesmo, você consegue fazer a regra de 3 certinho. 87 dividido por x vai ser igual a 33 dividido por 4 menos x. Então, 87, a altura desse triângulo está para essa base, como a altura desse está para essa base. Nós não tínhamos aqui esses valores. Então, eu estou chamando essa base maior de x e eu estou chamando essa base menor de 4 menos x. Não é? Então, quando a gente faz a regra de 3 aqui, a gente multiplica cruzado, a gente vai achar o valor de x igual a 2,9 metros. Então, a gente acha o valor de x, que é 2,9. E se aqui é 2,9, aqui nesse outro canto aqui fica 1,1, né? Que é 4 menos 2,9. Aqui não ficou muito claro a questão da regra de 3, mas eu acho que dá para entender. Alguém teve alguma dúvida aí, pessoal, em relação a fazer essa regra de 3 aqui? Vocês conseguiram entender, pessoal, essa regra de 3 que eu fiz para achar essa distância? Eu entendi, professor. Se alguém não entendeu, pode falar que a gente repete aqui. Eu faço de uma maneira que fique melhor para... Acho que dá para entender. Então, só mais uma vez, é uma relação de dois triângulos. Então, a gente tem essa altura de mais 87 está para essa base, que eu estou chamando de x. Essa altura de 33 está para essa base menor, que eu estou chamando de 4 menos x. Quando a gente fazer a regra de 3, se quem quiser pode pegar um papel e uma caneta e fazer aí, você vai achar o valor de x igual a 2,9. Então, esse trecho aqui fica 2,9 e esse trecho fica 1,1. Agora, pessoal, por que é tão importante a gente saber qual é essa distância aqui exata? Porque todo gráfico, pessoal, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que o valor do momento máximo vai ser quando a cortante estiver passando por zero. Então, toda vez que a cortante estiver passando por zero, vai ser o valor do momento máximo, não é? Em termos práticos, o que é que significa o valor do momento máximo? É onde a estrutura nossa vai ser mais carregada. É onde a nossa ferragem vai mais trabalhar. E é onde a gente vai precisar mais ter ferro, por exemplo, numa estrutura. Então, vai ser exatamente nesse trecho aqui. Então, agora, a gente feito já o diagrama de esforço cortante, alguém tem alguma dúvida em relação a esse diagrama? Esse diagrama aqui da letra B? Lembrando, pessoal, no diagrama de esforço cortante, tudo que estiver acima da linha aqui é positivo e tudo que estiver abaixo é negativo. Tá bem? Então, até então, alguma dúvida? Quem tiver, pode falar aqui que a gente vai repetindo tranquilamente. Agora, vamos lá. Vamos agora para o diagrama do momento fletor. Então, temos agora esse diagrama aqui do momento fletor. Lembrando, pessoal, o que é que acontece nos diagramas do momento fletor? Eu até falei para vocês uma certa manha que tem aqui. Quando nós temos aqui no diagrama de corpo livre, ou seja, aqui em cima, a gente tem carga distribuída, ou seja, constante.
aqui vai ser sempre primeiro grau, no diagrama do esforço cortante vai ser sempre retas do primeiro grau, e no momento fletor vai ser segundo grau, ou seja, vai sempre evoluindo. Então aqui, se aqui é constante, aqui fica primeiro grau e aqui fica segundo grau. Ou seja, são parábolas, que não vai ser uma reta, mas nada muito difícil de fazer. Simplesmente no desenho mesmo você faz, porque no fundo mesmo, resumindo, os pontos mais importantes vão ser esses pontos que nós temos aqui, né? Esses pontos que serão calculados. Então vamos lá, como é que a gente começa esse diagrama do momento fletor? Então o que é que acontece? A gente faz o diagrama do momento fletor sempre em relação ao diagrama do esforço cortante. Começamos do zero, né? Porque nós não temos nenhum momento aqui na estrutura, nenhum momento aqui externo aqui no ponto A. Então a gente começa do zero. E qual o próximo ponto de descontinuidade? É esse ponto que nós já temos aqui, né? Esse ponto de mudança da cortante. Então a gente temos esse ponto aqui onde está 107. Então a gente traça uma linha, né, tracejada, e vamos descobrir qual o valor desse momento aqui. Agora lembrem, a fórmula do momento já é um pouquinho diferente. A fórmula do momento é: o momento de um ponto vai ser igual ao momento do ponto anterior, mais a área no gráfico do esforço cortante entre esses dois pontos, não é? Então, mais a área que tem entre esses dois pontos. Ou seja, como é que a gente vai calcular aqui? Como é que a gente vai calcular o momento desse ponto? Vai ser igual ao momento do ponto anterior, era 0, mais qual a área? Agora nós temos a área aqui relacionada ao esforço cortante, ou seja, a área desse formato do diagrama aqui entre esses dois pontos. Ou seja, quando a gente traça uma linha tracejada aqui, quando a gente faz uma linha tracejada, qual formato o que é formado aqui? Nós temos um trapézio, tá vendo? Então a gente tem aqui, né, desse ponto até o ponto inicial, nós temos um trapézio. A gente não tem um triângulo aqui no caso. Então o que é que a gente tem aqui? Uma área de um trapézio, que é a área que a gente vai utilizar aqui para achar o valor do momento que nós temos. Como é que a gente calcula a área de trapézio, pessoal? Vocês lembram? Então, como é que a gente calcula a área de trapézio? É sempre base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Não é? Então, quando a gente olha o trapézio aqui, vamos considerar essa base maior de 167, base menor de 107 e a altura de 2 metros. Então, vamos calcular aqui essa área. Como é que fica a área? Base maior, 167, mais a base menor de 107, vezes a altura, que é 2 metros, dividido por 2. Então, na verdade, no cálculo, quando a gente faz vezes a altura de 2 metros dividido por 2, o 2 acaba cortando o outro 2. Então, nós vamos ter aqui o valor do momento. A 167 mais 107 vai dar 274. Agora, quilonewton metro. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente chegou nesse primeiro ponto. Alguma dúvida em relação a como é que a gente chega nesse valor? Tranquilo, pessoal? Só lembrando que a gente pegou a área de um trapézio. Aqui nós temos um trapézio. Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo ponto. Lembre que eu falei que foi importante a gente descobrir aonde é que o esforço cortante atravessa o zero, porque agora a gente tem essa distância aqui. Então, nós vamos ter a distância de 2,9. Né? Então, aqui a gente vai saber agora o valor do momento nesse ponto em que o esforço cortante ele atravessa o zero. Por que é importante a gente descobrir o valor do momento nesse ponto? Porque, como eu falei com vocês, esse é o valor de momento máximo na estrutura. Então, sempre que atravessar
que a cortante atravessar o zero, nós teremos um momento máximo na estrutura. Então, aqui a gente até criou um novo ponto de descontinuidade, um novo ponto importante, vamos dizer assim. Então, como é que a gente acha esse valor? Como é que a gente acha esse valor? A gente usa sempre a mesma fórmula. Momento é igual ao momento do ponto anterior mais a área. Então, vamos lá. Como é que a gente vai calcular? Momento é igual. Qual o momento do ponto anterior? 274. Não é? Então, e qual o momento e qual a área entre esse ponto e o ponto anterior? Tá vendo que agora a forma que nós temos é um triângulo? Então, nós temos agora esse triângulo aqui, de base 2,9 e de altura 87. Então, como é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser base 2,9 vezes altura de 87 por 2. Essa conta aqui, pessoal, dá o valor de momento de 415. Então, essa conta aqui, essa conta nos fornece o valor de momento de 400,15. Deixa eu só confirmar aqui. 2,9 vezes 86. Isso. Tá bem? Então, deixa eu conferir aqui. 2,9 vezes 87 dividido por 2 mais 274. Aqui, pessoal, não é 275, é 274, tá bem? Então, aqui nós vamos ter o valor do momento de 400,15. Então, esse é o valor de momento máximo na nossa estrutura. Lembrem, toda vez que a cortante atravessar o zero, nós vamos ter o valor do momento máximo. Então, a gente tem aqui sempre em parábola, porque aqui a gente tem função do primeiro grau, a gente está descendo ou subindo. Então, a gente vai ter parábola, mas como eu falei, não se preocupem muito com o desenho da parábola, porque o ponto mais importante são esses pontos que nós estamos calculando. Então, vamos lá. Qual o próximo ponto importante que nós temos aqui? Nós temos agora esse ponto de descontinuidade aqui, que passa do menos 33 para o 53. A gente tem esse ponto, que é o ponto lá em cima, o ponto de mudança da carga distribuída. Então, a gente vai ter aqui esse ponto até aqui. Então, o que é que a gente tem no diagrama de esforço cortante? A gente vai ter um triângulo novamente. Temos um triângulo de 1,1 de base e de altura 33. Então, vamos lá calcular o valor desse momento aqui, desse ponto. Então, como é? O valor do momento é igual ao momento do ponto anterior, 400,15, mais, prestem atenção, essa área agora, essa área ela vai ser negativa. O valor da cortante agora já é negativo. Tá bem? Então, a gente não pode esquecer do sinal. Então, agora já é uma área negativa. Então, menos... Agora, qual a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, base, 1,1, vezes altura de 33, dividido por 2. Então, se você for fazer essa conta aí, você vai ver que o valor do momento vai ser igual agora a 382 kN/m, que é esse momento aqui. Que é esse momento que nós temos aqui agora. Tá bem? Então, achamos esse outro ponto. Beleza, vamos lá. Qual o próximo ponto importante? Esse outro ponto de descontinuidade que nós temos aqui, que é o da carga 30 kN. Um macete para vocês, pessoal, sempre saberem qual ponto você calcular. Tá vendo? Todos os pontos de descontinuidade, todos os pontos importantes aqui, a gente vem traçando, a gente faz uma linha tracejada de fora a fora, de cima a baixo. Então, a gente tem aqui, a gente tem os dois pontos extremos, é claro, e a gente tem aqui tanto o ponto da carga de 20, como o ponto de mudança da distribuída, como o ponto da carga de 30. E aqui na mudança
do cortante positivo para negativo, justamente no zero, a gente criou um novo ponto importante, um novo ponto de descontinuidade, que a gente já calculou o valor do momento. Então, vamos lá, para não perder o foco. Nós estamos aqui no valor de 382 e a gente vai calcular agora o momento nesse outro ponto de descontinuidade. Nós estamos aqui agora nesse outro. Então, como é que a gente calcula o momento nesse ponto aqui? Então, vamos lá. Momento é igual. Momento no ponto anterior, 382, menos, porque a área também é negativa. Agora, nós temos aqui, pessoal, novamente um trapézio. Então, a gente novamente tem um trapézio aqui de base maior 53. Vou colocar agora no valor, vou colocar positivo, porque eu já estou colocando o negativo aqui na conta da área. Então, base 53, base maior 53, base menor 33 e a altura 1 metro. Né? Então, qual a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser base maior 53 mais base menor 33 vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Essa conta também, pessoal, nos dá o valor do momento, que vai ser igual a 339 kN metro. Esse outro ponto que nós temos aqui. Tá bem? Então, achamos o outro ponto. Então, agora, daqui, só o último. Agora, só o próximo ponto nosso de momento importante vai ser o último agora. Então, como é que a gente acha esse valor? Mesma fórmula. Momento é igual ao momento anterior mais a área. Momento aqui vai ser igual. Momento anterior de 339. Área novamente negativa, né? Então, vou colocar o menos. Agora, qual a área que nós temos aqui no diagrama de esforço cortante? Temos novamente um trapézio. Novamente um trapézio. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? Novamente, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior aqui? No caso, 143. Então, 143 é a base maior, 83 é a base menor e 3 é a altura. Então, vamos lá. Base maior, 143, mais base menor, 83, altura de 3, 2. Isso aqui, pessoal, vai dar exatamente 0. Pode pegar a calculadora, pode fazer a conta, você vai ver que vai dar exatamente 0. Ou seja, o momento, ele volta para a origem. Então, ele volta para o 0. Então, veja bem, saímos do 0, voltamos para o 0, e nós tivemos aqui, em cada ponto de descontinuidade, um valor de momento. Veja aqui no gráfico do momento, o ponto mais importante é esse aqui, 400,15. Então, esse é o ponto mais importante. Na prática, agora, em relação a cálculo de ferragem, por exemplo, que vocês vão ver na disciplina de concreto, o que é que vai interessar, resumindo aqui nessa conta toda, vai ser, posteriormente, esse valor do momento de 400,15. Por quê? Se você calcular uma estrutura, se você for calcular uma ferragem que seja suficiente para aguentar uma carga, um momento de 400,15 do início ao fim, então ela vai aguentar tudo. Porque a gente já viu que 400,15 é o máximo. Né? Então, se a gente colocar uma ferragem do início ao fim que aguente 400,15, ela vai aguentar tudo. Então, sempre vai ser interessante a gente saber qual é o valor do momento máximo e qual o valor do cortante máximo. Então, vamos lá. O valor do momento máximo que nós temos aqui é claramente 400,15. O valor do cortante máximo que nós temos é de mais 167. Não é? Então, o cortante máximo vai ser de 167 kN. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Pode falar, podem ficar à vontade.
Tudo tranquilo, pessoal? Me dê um retorno, por favor, só para eu saber como é que vocês estão aí. Tranquilo, professor. Tranquilo, O professor. senhor vai passar alguma lista de exercício? Hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou passar uma que está no livro, para vocês fazerem. No final da aula, Jéssica, eu vou passar para vocês uma atividade aqui, para vocês fazerem, viu? Pessoal, vamos aqui para mais uma estrutura. Agora, só com uma pequena diferença. Então, aqui, vocês já notam que o que é que nós temos aqui de diferente? Temos aqui a nossa estrutura, novamente biapoiada. E esse primeiro apoio, esse segundo apoio aqui, apoio A e apoio B, vamos chamar assim, né? O que temos de diferente é que nessa estrutura nós vamos ter um balanço. Essa parte que passa aqui é chamada de balanço, ou seja, nós vamos ter uma carga distribuída aqui desde o nosso início, passando pelo outro apoio mais 2 metros, nós vamos ter aqui um balanço. Essa estrutura que passa do apoio é denominada de balanço. Ou seja, a gente tem do início até o final do balanço uma carga distribuída de 5 kNm. Tá bem? Então, nós temos aqui uma carga distribuída de 5 kNm. E na ponta do balanço, a gente ainda tem uma carga concentrada de 10 kN. Tá vendo? Então, nós temos aqui na ponta do balanço aqui, a gente ainda tem uma carga concentrada de 10 kN. Como é que a gente consegue chegar nesses valores? Como é que a gente consegue chegar nesses valores aqui de diagrama do esforço cortante e momento? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que a gente chega nas reações. Então, aqui, vou fazer mais rápido, pessoal. Cálculo das reações. Somatório do momento em A tem que ser igual a zero. Então, o que é que a gente tem? Temos essa carga distribuída, que vai ser, ela é 5 kN por metro, porém ela está num comprimento de 7 metros, não é? Então, ela é 5 kN por metro. Como ela está no comprimento de 7 metros, então 5 vezes 7, nós temos aqui uma carga de menos 35. Aqui eu já vou colocar a distância. A distância do centro dela para o ponto A vai ser a metade do comprimento todo. Então, nós temos o comprimento todo de 7 metros, metade de 7, 3,5. Então, a carga fictícia aqui, né, que vai ser menos 35, vezes a distância. Aqui vai formar um momento negativo em relação ao ponto A. O que é que nós temos aqui também? Menos 10 vezes, qual a distância do 10 até o ponto A? 7 metros. Então, menos 10 vezes 7. Vamos ter aqui também mais RB vezes 7 também. 7 não, vezes 5. Não é? Então, a distância do ponto B até o ponto A aqui vai ser 5 metros. Então, RB vezes 5. Quando a gente isolar o valor de RB, nós vamos já achar aqui o valor de 38,5 kN. Alguma dúvida em relação ao somatório do momento em A? Então, como é que a gente vai achar o valor de RA? Somatório de FY igual a zero. O que é que a gente tem aqui?
Temos a carga de menos 35, que é a da carga distribuída. Temos menos 10. Temos mais RB. RB está para cima. RB é 38,5. E temos mais RA. Isso tudo somado tem que ser igual a zero. Aqui a gente vai achar o valor de RA, que vai ser 6,5 kN. Vocês já estão craques aqui, a gente consegue achar os valores das reações facilmente. RA deu 6,5, RB deu 38,5. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então vamos lá. Iniciando o diagrama de esforço cortante. Partimos do zero, subimos aqui 6,5 kN. Qual o próximo ponto de descontinuidade que nós temos aqui? No apoio. Então, a gente vai calcular o valor, esse valor aqui, da cortante no apoio. Então, como é que a gente calcula o valor da cortante? A gente vem... Lembrando, a gente já partiu do zero e já subimos 6,5, que é essa reação no ponto A. Então, como é o valor da cortante? Cortante em qualquer ponto vai ser igual ao cortante anterior mais QX. O valor da cortante nesse ponto da reação vai ser o cortante anterior, que era 6,5. Aqui vai ser menos porque a carga é negativa, né? Então, que carga é que nós temos aqui? Nós temos 5 kN por metro. Ou seja, esse Qzinho aqui é 5, menos 5, vezes qual a distância que nós temos desse ponto até o ponto A? Nós temos aqui a distância de 5 metros. Então, vezes 5, menos 5 vezes 5. Ou seja, cortante vai ser igual a 6,5 menos 25. Cortante é igual a menos 18,5 kN. Ou seja, chegamos nesse ponto aqui. Partimos do 6,5, fazemos uma reta até chegar nesse ponto. Percebam, vocês já estão vendo aí, que a cortante ela vai atravessar em zero, não é? E depois, do mesmo jeito que foi feita a regra de 3, a gente também consegue fazer uma regra de 3 para saber qual é essa distância aqui. Qual a distância em que ele chega no cortante igual a zero. Lembrando, como é que essa regra de 3 é feita? Simplesmente, essa altura de 6,5 está para essa base, do mesmo jeito que essa altura de 18,5 está para essa base. Como é que você pode fazer? A altura de 6,50 dividido pela essa base aqui, que eu vou chamar de x. Então, 6,5 dividido por x vai ser igual à mesma proporção de 18,5 dividido por... Qual é essa distância agora? Aqui no caso agora vai ser 5 menos x. Não é? Como a gente tem a distância total de 5, e eu já estou tirando o x aqui, então 5 menos x. Resumindo e voltando, 6,5 dividido por x é igual a 18,5 dividido por 4 menos x. Com essa regra de 3, você vai achar o valor de x igual a 1,3 e, obviamente, o valor restante de 3,7. Lembrando, é importante a gente saber essa distância, porque vai ser exatamente nesse ponto que nós teremos o valor do cortante máximo. Tá bem? Então, voltando lá para o nosso diagrama de esforço cortante, nós temos aqui menos 18,5, porém, nós vamos ter uma reação, essa reação aqui no ponto B, nesse ponto aqui, de 38,5. Ou seja, agora a gente vai somar do menos 18,5 mais 38,5. Então, se você somar menos 18,5 mais 38,5, vai dar mais 20. Então, vai ser esse outro ponto aqui. Então, nós temos esse próximo ponto, de mais 20. Quem está fazendo subir essa reação em B de 38,5. Qual é o nosso próximo ponto? O último, o final do balanço. Então, como é que a gente chega nesse ponto aqui, nesse valor da cortante? Na mesma fórmula.
V vai ser igual ao valor da cortante anterior mais QX. Então, o valor da cortante aqui vai ser igual. Cortante anterior era 20, menos, porque menos que a carga está para baixo, né? O valor do Qzinho aqui é 5, esse valor que está aqui é 5, vezes agora a distância desse ponto para cá vai ser 2 metros. Então, menos 5 vezes 2. Então, o valor da cortante aqui vai ser igual a 10 quilonewtons. 10 quilonewtons. Estamos aqui. Porém, nós vamos ter aqui uma carga no final, uma carga de 10 quilonewtons, que a gente desce e a gente chega no valor da cortante igual a zero. Então, lembrem, sempre o cortante sai do zero e vai para o zero. Tá bem? Então, nós com essa carga concentrada de 10, a gente volta a descer para o zero e a gente fecha o diagrama de esforço cortante. Lembrem, acima da linha positivo, abaixo da linha negativo. Tá bom? E aqui a gente forma o diagrama de esforço cortante. Alguma dúvida? Não, professor, aí ficou melhor. Eu tive uma dificuldade aí nessa do balanço aí. Eu não sabia esse negócio que era para somar com 38 para cima, né? Aí eu não encontrei, não. Mas você tirou a dúvida agora, né? Agora tá tranquilo. Pronto. Beleza. Vamos seguir aqui. Gráfico do momento. Como é que a gente faz? Gráfico do momento sempre é baseado no gráfico do esforço cortante. Partimos do zero. Por que a gente calcula esse ponto aqui? Porque é o ponto em que a cortante atravessa o zero. Então, ele vai ser um ponto importante no gráfico do diagrama. A gente vem com essa linha tracejada. E para calcular esse valor do momento, como é que a gente faz? Momento, já a fórmula do momento é igual ao momento anterior mais a área dos pontos, entre os pontos. Então, vai ser, momento é igual ao momento anterior era zero, beleza. E qual é essa área? Aqui é uma área desse ponto até esse, nós temos um triângulo, não é? Então, esse triângulo a gente já calculou aqui. Eu já mostrei a vocês que na regra de 3 vocês vão achar esse 1,3. Então, o triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, como é que vai ser essa área aí? Base, 1,3 vezes a altura, 6,5, dividido por 2. Vocês vão chegar no valor do momento de 4,23 quilonewtons metro. Tá bom? Então, aqui você chega nesse valor do momento aqui, mais 4,23. Qual o próximo ponto de descontinuidade nós temos aqui, nessa nossa linha tracejada aqui, que é o ponto do apoio. Então, como é que a gente chega nesse valor do momento? Mesma fórmula. Momento é igual ao momento do ponto anterior mais a área. Momento do ponto anterior, 4,23. E a área, novamente, pessoal, prestem atenção que agora o cortante é negativo. Então, agora a gente vai estar calculando uma área de um triângulo que está negativo. Então, eu já coloco até o menos aqui. Então, menos, qual a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, base de 3,7 vezes altura de 18,5 dividido por 2. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. Você vai chegar aqui, pessoal, no valor do momento de menos 30 quilonewton metro. Então, você vai chegar no valor de menos 30. Esse valor que vai dar negativo. E nós vamos chegar aqui no menos 30. Quando você estiver traçando o diagrama, então você vem com a parábola desse ponto até aqui, uma forma côncava. Não precisa se preocupar muito com o desenho, mas você tem que vir de forma côncava. Vem e chega no ponto menos 30. Beleza? Então, a gente chegou nesse ponto agora, o momento. Então, o momento aqui agora está negativo. Então, qual é o nosso próximo ponto? O último. Do mesmo jeito, momento é igual ao momento do ponto anterior mais a área. Momento do ponto anterior, menos 30. E a área, agora é a área do trapézio, que é positiva. Então, como é que a gente chega na área do trapézio?
base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Qual a nossa base maior? Veja bem o trapézio. Base maior, 20, mais base menor, 10, vezes a altura de 2, dividido por 2. Área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Você vai chegar aqui no valor de momento igual a zero. Ou seja, a gente retorna para o nosso zero. E nós vamos ter aqui esse diagrama de momento fletor. Parte do zero, chega no máximo aqui de 4,23. Máximo positivo. Vamos para o momento negativo de menos 30 e depois a gente retorna para zero. Prestem atenção que o valor do momento máximo agora... Prestem atenção que o valor do momento máximo não foi aqui, foi esse de cima. Foi o menos 30. Tá vendo? Então, o momento máximo da estrutura foi na parte de cima. Se a gente analisar bem, pessoal, o que é que acontece? Realmente, nós temos... Imaginem aqui, você tem uma carga concentrada, você já está tendo esse balanço sem apoio e você também está tendo uma carga concentrada aqui, ou seja, você está forçando de maneira significativa essa parte de cima da viga. Né? Então, você está forçando essa parte de cima. Toda vez que vocês vão aprender aqui, toda vez que você forçar essa parte de cima da viga, você vai estar causando um momento negativo na viga. Então, quando a gente forçou essa parte de cima da viga, a gente causou um momento negativo. E, inclusive, esse esforço foi tão grande que nós chegamos no momento de menos 30. Né? Então, veja bem, nesse trecho aqui do ponto A até o ponto B, a gente tem só esse momento aqui de 4,23. Por quê? Aqui está B apoiado, você tem um apoio em A, tem um apoio em B, e você só tem essa carguinha distribuída aqui de 5 kN por metro. Quando você chega aqui nesse ponto do balanço, além dessa carga distribuída continuar, você ainda tem mais 10 kN, ou seja, vai afetar diretamente esse apoio aqui, que faz com que nós tenhamos um momento negativo aqui de menos 30. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até então? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Espero, pessoal, que vocês estejam entendendo bem, porque assim, esse era um assunto realmente que o quadro seria bastante importante, a gente ia estar arriscando e tudo, mas de outra forma, de qualquer forma, o que é que eu vejo também? Vocês acompanham aqui a formação do diagrama e eu acredito que ver os diagramas prontos também já facilita. Porque você também, como eu estou falando, que você já vai visualizando o que é que está acontecendo no diagrama entre um e outro, porque eles estão totalmente interligados. Quando a gente faz o diagrama do cortante, a gente está interligado com o do momento. Por exemplo, na hora que eu falo com vocês aqui que está atravessando em zero, e que aqui vai ser máximo, claramente você já consegue ver aqui, né, no gráfico do momento, o valor. Quando eu digo máximo, agora aqui cabe uma ressalva. Máximo nesse trecho dessa reta. Ou seja, em toda essa reta, o momento máximo vai ser quando corta em zero. Não o máximo geral. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo claro. O máximo geral, o momento máximo geral aqui da estrutura é o 30. Esse 30 negativo aqui. Né? Esse foi o momento máximo. Agora, o momento máximo dessa reta vai ser justamente quando corta o zero. Ou seja, por isso que a gente tem que fazer essa linha tracejada aqui. Tá bem, pessoal? O que é que eu vou pedir para vocês? Vocês já têm o meu número no WhatsApp, tem o meu número no grupo. Eu vou pedir para vocês fazerem esse diagrama aqui com essas mesmas instâncias e tudo, só que trocado. O que é que a gente vai fazer aqui?
o seguinte, nós temos aqui a carga de 20 kN e nós temos de 30 kN. A gente tem aqui a carga de 20 e temos aqui a carga de 30. E nós temos aqui a nossa carga distribuída de 30 e de 20. O que é que eu vou fazer? Nós vamos simplesmente trocar essas duas cargas concentradas. Ou seja, a de 30 vem para cá e a de 20 vem para cá. Então, vamos ver o que é que acontece com a nossa estrutura se a gente trocar essas duas cargas. Ou seja, e aqui pode ser simplesmente uma situação do dia a dia. Se a gente tinha uma viga e a gente queria apoiar algo que tinha 20 kN aqui e a de 30 aqui, vamos ver o que é que vai acontecer com o nosso diagrama se a gente inverter. Então, ou seja, nós vamos ter essa mesma estrutura, essa mesma distância do ponto A até o ponto B, a gente vai ter essa mesma carga distribuída de 30 até aqui, 6 metros, a gente vai ter a mesma carga de 20 aqui, desse ponto até o ponto B, só que a gente está invertendo agora as cargas concentradas. A gente vai inverter, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 20. E o que é que eu peço para vocês? Para que vocês façam e me mandem até a próxima aula. Como forma de treinamento de vocês e de pontuação também. Eu vou pontuar 200 pontos em relação a essa atividade. Simples. Aqui você já tem o passo a passo. Vocês têm a aula também, que vai explicar detalhadamente para vocês. E um exercício simples que a gente possa analisar realmente no final o que é que vai acontecer, tanto com o gráfico da cortante como com o gráfico do momento. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida em relação à nossa atividade aqui? Tranquilo, professor. Ó, a página que tá esse gráfico é na página 19. Então, veja aí, na página 19 do nosso livro, nós vamos ter essa atividade, nós temos esse gráfico aqui, só que o que a gente vai estar fazendo? Mudando o 30 para o 20 e o 20 por 30. A gente vai estar alternando essas duas cargas agora e vamos analisar o que é que vai acontecer na estrutura. Se vai mudar muita coisa, o que é que vai alterar, o valor do momento máximo, como é que ele vai ser alterado e assim por diante. Tá bem? Como eu falei com vocês, quem está com o AVA já disponível e que já fez as visualizações lá, eu já dei a pontuação, já está lá no AVA os 200 pontos. E agora aqui a nossa atividade. Tem alguns alunos também que estão com um certo problema com o AVA e que já fizeram a atividade e me mandaram. Eu também já deixei anotado aqui. E quando tiver disponível, eu também dou a pontuação. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Só uma pergunta. O senhor falou de 600 pontos. Era correlacionados a quem fechasse a matéria, a unidade 1? Isso, 600 pontos é de atividade mesmo que a gente vai estar fazendo. O que é que acontece? Desses 600 pontos, eu já dei 200 para quem está fazendo, para quem está tendo acesso ao AVA, web aula, pré-aula e pós-aula. Então já foi 200 aí. Já vou dar mais 200 nessa atividade aqui que a gente vai estar fazendo, para mandar até na próxima aula. Tá bem? E assim por diante a gente vai pontuando aí as atividades. Valeu. Tá bom? Não tem segredo não, só ir fazendo direitinho a atividade, o que tem que fazer aí que dá tudo certo aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então
Então, a gente vai estar encerrando a nossa aula aqui. Então, fica só essa atividade para vocês fazerem. Alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa? Pronto, então fica só essa atividade para vocês fazerem e me enviarem. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. E qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês aqui também. Tá bom? Professor, você essa mesma imagem, só trocar o 20 pelo 30, né? Isso. A gente vai só alternar o 20 pelo 30. Essa carga de 20, ela vem exatamente para aqui onde está o 30. E essa carga de 30, ela vai exatamente para onde está o 20. Certo. Ok, boa noite. Tá bem? Então, vamos ver o que é que vai alterar. Vamos ver como vai ficar o diagrama. Aí, o que é que a gente vai fazer? Diagrama de esforço cortante e o diagrama do momento fletor. Tá bem? Lembre de fazer alinhado. Então, a gente tem todos esses pontos importantes aqui, exatamente alinhado ao diagrama de cima. Tá bom? Já para vocês irem treinando aí. Então, fica fechado aí. Para a nossa próxima aula, simplesmente essa atividade. Então, pessoal, então valeu. Boa noite. Tenham uma ótima semana e até na próxima terça. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite.